Programa não recomendado para menores de 10 anos. We bought it to help with your homework. Retrocomputaria, porque velho é o seu PC. Voltou agora indo direto pra Terra do Sol Nascente, a tão falada e tão querida do mundo da Konami. Menos do Konami. Menos do Konami. Mas não vamos falar de Konami e ficar explicando a história da Konami, mesmo que a gente tenha uma intenção, tá lá na nossa lista infinita de promessas, a gente fazer um episódio sobre Konami. Só sobre o Konami. Dos jogadores de videogames. Konami falado e citado qualquer jogador de MSI, usuário de MSI no Brasil, Konami Soccer. É o Mario Bros do futebol, né? É Mario contra Luigi todas as partidas, né? É Mario contra Luigi em todas as partidas. É o campeonato de futebol português. É Mario Verde, Mario Verde. Perfeitamente. O português vem. Porto Benfica. Assim, ele é de 85, né? Mas assim, não foi o único jogo para mim para MSI Zoom vindo de lá, né? Eu descobri sem querer um tal de MSI Soccer da Panasoft, que é o braço de software da Panasonic, né? E também o Champion Soccer da Sega. Esse deve ser conversão do SG. Sim, é conversão by Ponica com um funcionário só. E assim, gente. Ou seja, não tinha como dar errado. Vamos fingir que não vimos esses jogos. Só uma curiosidade, vocês sabem que todos os jogos da Sega, na realidade, do MSX não são da Sega. A Ponica é que adaptou todos. Os do SG-1000 eram fáceis, era um funcionário fazendo um patchzinho. Depara. Os depois ele fez, ela resolveu fazer a programação do código e aí é outra história. Eles ensinaram o papagaio a fazer o depara. Exatamente. E ainda para MSX, para o pessoal falar que não existia uma versão de jogo de futebol para MSX2, nós descobrimos uma coisa que... César, conta você aí que... Cara, nós descobrimos uma coisa chamada American Soccer de 87 para MSX2, que parece uma versão do... Sei lá, parece uma versão do Konami Soccer, só que sem o bigode e parece que os jogadores estão de fralda. E 3 jogadores só por tela. Porque o hotel do Texas tem mais do que isso, o Indoor Soccer são 5 por time. Mas o cara tá gastando 3 sprites pro jogador. Pois é. Mas é aquele negócio, não é que o do Texas, o Texas é futebol society, esse aqui é só pelada. Não, literalmente pelada, gente. Eu fui jogar esse troço e descobri que você pode chutar o jogador adversário e o vai longe. O jogo é feito cara. Não, então a vibe de showball. Vibe de showball. É que não tem lateral, a bola bate e continua em campo. Isso aí. Caramba, isso veio do fundo do baú. Esse negócio foi inventado lá pelos anos 70. Eu assisti esse negócio criança. Nossa. Eu vou te falar, é feio demais. O Konami Soccer dá de 1000. Então. É engraçado que a empresa que fez esse jogo, a Nidecon, ela é responsável pelos melhores portes dos jogos da Taito pro MSX. Os 2 arcanoides são dela, o Legend of Cage é dela. Ou seja, mandaram o estagiário fazer isso. Exatamente. Ou então a praia deles realmente não é futebol. Tanto que chamavam de American Soccer, né? Pois é. Faltou fazer o American Ninja aí. Gente. Versão hackeada do Legend of Cage. Versão hackeada do Legend of Cage, não duvido nada. Vamos voltar a Konami, senão a gente enlouquece. Vamos. Aí temos Konami Hyper Soccer. Que saiu pra Nintendinho, em 92. Muito bom, diga-se de passagem. Que é um sucessor espiritual do Soccer Konami do MSX. Temos ali o International Superstar Soccer de 93 para Super Nintendo. Aqui eu abro um parênteses. Começou talvez a
franquia mais... É o Winning Eleven. Peraí, só Winning Eleven. começa, João. Os anos estão falando, tá todo mundo atropelando. Ele é o avô do Winning Eleven, pra ser exato, e é a franquia que fez o mundo conhecer a Konami pra futebol. Porque antigamente só os usuários de MSX conhecia. Eu acho que o Hyper Soccer nem o pessoal do NES jogou direito. Mas no Internet Superstar Soccer que explodiu a Konami para desenvolvimento de jogos de futebol. Inclusive levou o futebol pro arcade, né, cara? Porque o que eu mais via lá na minha região era a máquina de arcade montada com Super Nintendo e cartucho do International Superstar Soccer. Pra quem não sabe, a região do Sander, lá é a região do Ronalducho, né? Bento Ribeiro. Aham. Bom, um ano depois, saiu o International Superstar Soccer Deluxe. E haja adjetivo, hein? Esse, além de Super Nintendo, teve versões em 96 para Mega Drive e uma raríssima versão de Amiga, ambas postadas pela Factor 5. Depois do Superstar Soccer Deluxe, ainda tem o Superstar Soccer 64 de 97 para Nintendo 64, que é muito bom. Aí no ano seguinte teve em 98 o International Superstar Soccer 98, então subiu 34 números, né? Pulou do 64 para 98, também para Nintendo 64. E em 99 saiu o International Superstar Soccer 2000, que saiu para Nintendo 64, PlayStation 1 e para PC. Lembrando que ele saiu com um nome no Japão pro PlayStation de Fighter Eleven, ou seja, aí está o pai do Winning Eleven. Aí isso que eu falei o Winning Eleven no Japão, no Ocidente, o PES, né? O Pro Evolution Soccer. Olha só, Pro Evolution Soccer ganhou o nome há pouco tempo atrás, tá? E mesmo aqui nos Estados Unidos ele era chamado de Winning Eleven. Peraí, aqui você tá morando nos Estados Unidos agora, Sander? Aqui no Ocidente. Aqui no Ocidente, aqui nas bandas de cá, ele ainda era chamado de Winning Eleven, ele virou Pro Evolution Soccer, se eu não me engano, em 2005 ou 2006, alguma coisa assim. Não, antes, 2003. 2003 ele já era Pro Evolution Soccer, né? Isso. É na era do PlayStation 2 que ele virou Pro Evolution Soccer. Sim, isso aí, exatamente. Mas o PlayStation 2 ainda teve Winning Eleven. Teve. Em inglês, diga-se de passagem. Em inglês. Então daí a gente vai pra mais uma produtora, né? Vamos ficar sensível, né? A Sensible Software. Já que a gente tá falando de Amiga, né, Sander? Vamos lá, né? A Sensible Software, afinal das contas, War Never Been So Much Fun. A produtora de Que Não Foda. Muito bom, é um excelente jogo de Amiga. Mas não é de futebol. Mas não é de futebol. E também produtora do Sensible Soccer. Lembrando que sensible em inglês não significa sensível, significa racional. Só uma coisa. Anteriormente ela produziu o Microprose Soccer, que era para Commodore 64, mistura de CPC e PC-DOS. Muito razoável esse jogo em 88. também. Isso em 88. O Sensible Soccer de 92 é para Amiga, Atari ST, PC, Mega Drive e a Corner Archimedes. E o Sensible Soccer, eu acho que é uma coisa que é muito interessante, que o formato de jogo dele, tipo, como se você estivesse atacando de cima para baixo, de baixo para cima, não apenas é praticamente único, mas como gerou quase um subgênero de jogos, né, que utilizam esse formato. Eu lembro de até tava jogando hoje, que é o Natural Soccer, que saiu pro Ouya, né, que é um micro videogame com Android, enfim, que bebe dessa mesma fonte, né? Ou seja, é um time de cima e um time de baixo e você ataca pra baixo e pra cima, né? Que é o gameplay que é muito Sensible Soccer, né? Você olha, você bate a cara, é o Sensible Soccer. Vamos saber, vou procurar pra botar no meu way. Vale lembrar que a história do Sensible Soccer é curiosa, porque ela começa no Microprose Soccer, que a publisher foi, obviamente, a Microprose. Na época, eles estavam querendo fazer um outro jogo de futebol, sucessor espiritual do Microprose Soccer. Eles ofereceram o jogo a Virgin Games. Só que a Virgin Games queria que, já que eles fizeram com o nome de Microprose, só queriam ser Virgin Soccer. O pessoal da Microprose, da Sensible, achou que não seria uma boa ideia um jogo chamado Virgin Soccer. Então eles resolveram publicar... Oi? Virgin Soccer ficou legal. Aí eles resolveram publicar por eles mesmos. Botaram o nome de Sensible Soccer porque era Sensible Software. Aí nasceu
a lenda desse jogo através disso aí. Quase que nós teríamos o Virgin Soccer. Ficou uma aliteração maneira. Do Sensible Soccer? Eu vou te falar Interessante dele, rapidinho, Sander. Interessante dele, estão pegando 92, mas reparem que estão falando de arquiteturas de 32 bits, trabalhando processando esse jogo, né? Tem a 108.000, você tem x86 e o curioso, ARB. A Cornet média. É verdade. Eu vou te falar, cara, que o Sensible Soccer, dos futebols que eu gostava do estilo, ele era o mais divertidinho, porque ele era muito ágil e tinha algumas palhaçadazinhas, tipo drible, você tinha carrinho, você tinha umas paradas bem legal, cara, e a visão dele, por ser mais ampla, você conseguia fazer passes longos pros jogadores e tinha todos os jogadores em campo, era bem bacana, cara. E as regras eram legais, tinha escanteio, tinha pênalti, ele era bem bacaninha, e a versão do Amiga tinha umas sombrazinhas que davam um efeitozinho bem bacana, cara. Deixa eu dar Oi, fala. Legal mesmo devia ser essa versão, o N-Sensible Soccer. Essa eu queria jogar. Eu joguei ela, tem ela, pro Amiga. É uma versão zoada. É uma versão zoada, você não tinha bola, você tinha uma granada. E ela explode? Não. Explode. Eles têm uma outra brincadeira que eles fizeram com uma revista, não lembro agora qual a revista de Amiga, que era o Sensible Fodder. Cannon Soccer. Que você começa o Sensible Soccer, daqui a pouco aparece os jogadores do Cannon Fodder, começam a atirar em todos os jogadores de campo. Ou seja, era disco. Não, gente, achei um vídeo disso. Esse disco vinha na Amiga Format. O número eu não me lembro. Achei o vídeo e vou passar. Vamos ver aqui, cadê? Aqui achei também, Cannon Fodder Xmas Edition. Né? Edição de Natal, tá aqui, ó. Depois eles lançaram o Sensible Soccer em 98, mas que eles lançaram a primeira versão, que era o campeonato inglês, depois eles lançaram um que era o campeonato europeu, e por aí foi. Eu quero aproveitar o parênteses para dar um alô para o nosso amigo Rafael do Colégio Grambel, que ele estava no Facebook falando que os meus amigos estão querendo combinar um jogo de futebol. Quero Sensible Soccer. Foi um desbragado do Sensible Soccer ele. Alô. Bom, enfim, tem um vídeo no YouTube, vamos colocar no show notes pra vocês verem Cannon Soccer. Eles lançaram o Sensible Soccer Soccer European Club Edition, o Sensible World of Soccer, que nas últimas versões já 96 e 97, o Sensible World of Soccer também saiu pra Amiga, o Sensible, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 versões de Sensible Soccer. Não, e ainda tem a de Xbox 360, né? Que é a última, Sensible Soccer de 2006, né? Exatamente. Não mais que na verdade já era Codemaster. Já é Codemaster, não é mais pela Sensible. Que manda muito bem, lembrada pelo excelente jogo de corrida de carro, o Race Driver Grid. Mas vamos de novo falar da Codemaster, mas antes de falar da Codemaster, aliás, vamos inverter a pauta, Giovanni. Vai lá, o que você quer fazer? Já vamos falar logo da Crisales? Grande Crisales. A empresa que deu ao mundo Soccer Kid. Vocês não jogaram igual a necessidade Kid, disso. Joguem e sintam ódio no coração. E lembrando que Soccer Kid nasceu na Amiga, mas também teve várias plataformas. A seu gosto. Tem pra ST e pra DOS, não para a memória. Mega Drive e Super Nintendo também. Não, saiu pra... Soccer Kid é legalzinho, cara. Soccer Kid saiu pra Amiga, Super Nintendo, 3DO. Aí, Ricardo. Atari Jaguar, 3DO, né? Atari Jaguar, aí é encaixando. Game Boy Advance e PlayStation. É um joguinho legalzinho, eu jogava ele no Amiga. Ou seja, você pode passar raiva em vários consoles. Raiva multiplataforma. Exatamente. Os gráficos eram bonitinhos, o boneco fazia embaixadinha. Era um Mario Bros de jogo de futebol, cara. Era legal. Tudo menos fair play, né? O fair play não era legal, verdade. É tudo menos fair play. Você dá bolada nos inimigos. Dá bolada não, você dá tiro de meta nos inimigos, né? Era tipo assim, Edmundo, né? Matando o cameraman. Gente, você joga a bola em cima do cachorro pra matar o cachorro. Não, o detalhe é que você faz brincadeira de circo equilibrado em cima da bola pra chegar a locais mais altos, né? É como você dá com a bola em cima de um trem-bala japonês. Exatamente. Acerta passarinho com a bola. Meu Deus do céu. O jogo é legal. Não. E o principal, você ataca o chefe de fase dando bolada. É mais ou menos por aí. E tem um chefe de fase que é a cara do tenor Luciano Pavarotti. Jesus. Não, e o legal é que
O legal é que a bola era uma bola Cara. mágica, né? Porque quando você chutava ela muito longe, ela parecia que nem mágica no seu pé, pelo que eu me lembro. Vamos falar do Manchester United, que não é um jogo de futebol. É jogo de futebol, né? Afinal das contas. E é menos tosco. Vai lá, Bruno. Bom, Manchester United saiu para um monte de plataformas, Amstrad CPC, Commodore 64, Genesis Spectrum, entre 1990 e 92, e pro PC-DOS saiu entre 91 e 95, sim, eles faziam o jogo para PC-DOS também, e pro Amiga, Atari ST e o Archimedes entre 91 e 93. Vale lembrar que o Acorn só tinha esse bando de jogo de futebol porque ele era inglês. Pô, tá aí, cara, você me lembrou de uma coisa legal. Eu não tenho um Acorn na minha coleção. Ai, meu Deus. Como é que é? Daqui a 6 meses, Sander reclamando que o Acorn é uma porcaria, que gastou muito dinheiro com ele e não tinha os jogos que ele queria. Mais ou menos por aí. Tá, vamos voltar Interessante, uma coisa que eu achei interessante é o seguinte: esse jogo tinha versões de update, né? Então você podia comprar o jogo, a versão que sai, por exemplo, em 1991, e depois comprar atualizações, né? E ir atualizando ele para versões que deveriam sair anualmente. Exatamente. A Chrysalis tinha pena do nossa grana, né, ô EA? Mas mesmo assim o jogo era muito ruim, cara. Putz, grila. Manchester United era muito ruim, não valia a pena você investir em upgrade, vai por mim. Todo mundo sabe. Lembrando que esse jogo ele tá pra Inglaterra, a mesma coisa que se fizesse um futebol pro Flamengo ou pro Corinthians. Porque o Manchester, pra quem não sabe, os dois times mais fortes da Inglaterra são os da cidade de Manchester, que é o United, que é os vermelhos, e o City, que são os azuis. Inclusive, claro. mas eles normalmente usam um cachecol, tem essa história também. Inclusive daí, quanto nos anos 70, que veio a rivalidade que deu origem aos famigerados hooligans ingleses, que nos anos 80 cometeram uma verdadeira atrocidade na bancada, né? Mas aquela que fez a Inglaterra ser banida da Copa do Mundo, né? Heysel, Escambau 4. Mas esse não é um podcast sobre futebol, veganismo? Vamos agora falar da Anco. É uma outra soft house inglesa, não é tão conhecida quanto, né, outras que nós já citamos. Pra falar a verdade, ela é muito pouco conhecida. Ela não tem nem tópico no Wikipedia. Não, ela não tem tópico no Wikipedia. E que o mais famoso jogo dela é até hoje extremamente amado, que é o Kickoff. Que é muito legalzinho. Kickoff. Muito bacaninha. Desde o primeiro Kickoff, que é de 1989, que saiu para Spectrum, Amstrad CPC, Commodore 64, Atari ST, Amiga, PC-DOS e Nintendinho. Só faltou o Brick Game? Só faltou o Brick Game, que provavelmente não era vendido na Inglaterra. E daí se criou uma franquia que vai até 2003, quando um dos fundadores da Anco morre e a empresa é fechada. O detalhe é que o desenvolvedor dos primeiros dois Kickoffs, o segundo Kickoff é de 90, e também saiu pra... Só não saiu pra Brick, não. Não, ele não saiu pra Brick Game. Ele só não saiu pra DOS e pra Nintendo. Saiu pra todos os outros que a gente citou. O Dino Gini, gente, que nome legal, Dino Gini. Não é o nome de jogador. O Dino Gini saiu da Anco e fez um jogo pra Virgin em 93 chamado Dino Gini's Go, que é um sucessor espiritual do Kickoff 2. E o Kickoff 3, como o Dino Gini já tinha saído, teve uma diferença na jogabilidade. 3, 96, 97, 98 e 2002. Assim sucessivamente até 2002. Exatamente. Inclusive mudou a visão, né? Porque o Kickoff era visto de cima e o Kickoff 3, ele era assim aquele 2D e meio. Se contarmos... Isométrico. Isso aí, 2D e meio. Se nós contarmos o Dino Gini's Go, são 9 jogos de futebol. Eu joguei o Kickoff no Nintendinho e a jogabilidade dele era muito aceitável e os gráficos eram muito bonitinhos. Sim. Agora, o que leva um cara a se achar tão importante quanto um jogador de futebol botar o nome dele no jogo? Talvez porque o Kickoff era foi um jogo muito popular e na época aquela coisa, as pessoas assim, colocavam o nome do desenvolvedor da caixa do jogo, então o cara era conhecido. Inclusive, né, Kickoff Association. A Kickoff Association é uma associação dedicada a Kickoff 2 e a Kickoff 2002. Tem, inclusive, né, entendeu? Copas do Mundo de Kickoff, né? E torneios, tem um calendário dos torneios pela Europa toda.
Você pode basicamente rodar a Europa jogando kickoff. Mas falando Viu, Sander? vocês conhecem o Kickoff 96? Claro que saiu pra Amiga e PC-DOS, né? Sei. Bem, ele tem uma peculiaridade que eu não sei se vocês se lembram, é que ele, na verdade, ele era chamado de Mortal Kombat Kickoff, né? Porque eu não sei se vocês lembram que você, quando cometia alguma falta, etc., você podia discutir com o jogador. E você brigava com ele a ponto de dar chutes que cortavam o jogador ao meio, você dava soco que arrancava a cabeça do jogador, você dava mortais de costa que jogavam o jogador do outro lado do campo. Então, o Kickoff 96, ele era o Mortal Kombat dos jogos de futebol, né? Procurem no YouTube por Anko Kickoff 96. Eu lembrava disso, mas eu pensei que era só do Amiga. Pelo que eu tô vendo aqui, na versão do DOS é a mesma coisa. Mas é claro. Olha que louco, cara. O cara pega a cabeça e volta de volta. Era o Mortal Kombat Futebol, o Mortal Kombat Kickoff 96, olha lá. Nossa. 96? Nossa. Real Madrid e Barcelona. Tudo pra dar briga, né? Já existia Mortal Kombat nessa época. Olha lá. Uau! Então a inspiração é clara. E só pra gente fechar aqui a série da Anko, obrigado. A série da Anko, o último Kickoff saiu em 2002, né? Pra PC, Windows e Mac. Saiu pra algum videogame? Não, né? Não. Acho que não. E no ano seguinte, um dos fundadores, o Anil Gupta, ele desencarnou e foi reencarnar em outro campo. E a empresa acabou fechando. Ou seja, esse aí acabou, não foi porque a empresa falhou, foi porque o cara morreu. Exatamente. Agora um momentinho. Agora, interlúdio? Interlúdio. Pra quem não sabe, né, no Japão tem uma liga de futebol que é extremamente bem estabelecida, que é a J-League, desde a década de 90. E uma das características da J-League é que ela emprestou o nome dela por uma quantidade sem fim de jogos que só não saiu pra Brick Game. É porque Brick Game não vende no Japão. Exatamente. Não, é só feito lá, né? Não, é feito na China. É feito na China, nossa. É verdade. Só que tem versões, a lista tá incompleta, mas tem versões para 3DO, Arcade, Dreamcast, Famicom, Game Boy Advance, Game Boy Color, PC 98, Nintendo 64, Nintendo DS, PC Engine, PC Engine CD, PlayStation 1, PlayStation 2, PlayStation 3, PlayStation Portátil, PSP, Game Gear, Mega Drive, Saturno, Super Famicom, ou seja, no Super Nintendo, dispositivos móveis, Windows, acabou. 22. E PC 9801. Todos esses jogos são feitos por uma única empresa, a Human, que o Sander deve conhecer, que é a mesma Human que faz o Human OS do X68000. Ah, sim, claro, Human, claro, conheço. A Human que também faz outros jogos e ela é responsável pela série do J-League. Todos esses jogos têm como característica básica o fato de você ver um boneco de costas. É um first person soccer. Não, inclusive assim, tem uma versão que é chamada J-League Winning Eleven Advanced 2002, que é da Konami. Não, mas esse aí é aparentado do Wing Eleven, não tem nada a ver. Não, é tudo franquia J-League. É tudo franquia J-League. Ah, sim! Eu tô falando da franquia como um todo. Cara, é coisa pra caramba. Plataforma que não acaba mais. Pra vocês que pensaram que era só inglês que fazia futebol. Isso aqui não estamos nem incluindo. Hein, César? Não estamos nem incluindo o Zico Soccer na vida, né? EA. Fala da EA. Electronic Arts, né, gente? Por favor. Esse é um podcast de retrocomputação. A gente chama de Electronic Arts. Isso. A empresa do faraó. Exatamente. Pra falar a verdade, a empresa fundada por Trip Hanks. Aquele que fez o 3DO que os usuários de MSX adoram. Ah, sim. Todos nós adoramos ele, enterrado. Né? Enfim. Não xinga, tem road hash. Né? O jogo o jogo de futebol da EA começa quando ela consegue, né, os direitos da franquia FIFA. Quer dizer, tecnicamente falando, né, o Zico Soccer saiu pela EA no Japão. Olha aí. Né? Mas é de 94, enfim. Isso
saiu pra Super Famicom, né? E aí nós começamos com o FIFA International Soccer, né? Que foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei pra PC, o famoso FIFA 94. Também foi o primeiro jogo de futebol que eu joguei no PC, decente. Que saiu pra PC-DOS, Amiga, Sega CD, 3DO, Super Nintendo, Mega Drive ou Genesis, dependendo do lugar do mundo que você estivesse, Master System, Game Gear e Game Boy. Acho que a versão de Mega Drive foi talvez a mais famosa aqui no Brasil. Sim, porque era o videogame que todo mundo tinha na época. Super Nintendo era um ou outro que tinha porque não era oficial. E mas Mega Drive tinha. E a Mega Drive foi a primeira versão que saiu. Batia campeonato com a galera. Eu lembro disso, eu também fazia a mesma coisa quando eu jogava jogo de futebol. O FIFA International Soccer, né? Depois saiu o FIFA 95, 94, só pro Mega Drive. O primeiro foi FIFA International Soccer, sem números, sem sequência, sem nada. Era o que tinha o Jean Cutiano, Rico Salamar, Peter Miller, Tito Mancuso, lembra desses? Meu Deus. Pior que eu me lembro. Pô, Jean Cutiano, gente. Os arroz de festa do futebol internacional. Alerro. Alerro tinha no Super International Soccer Deluxe. No International Special Soccer. Que o pessoal chamava de Alejo aqui no Brasil. É Alejo. É o Alejo. E se não era do FIFA International Soccer, era de outra franquia. Era o Jean Cutiano. Do International Special Soccer, o Alejo, da Konami. Sim. Alejo. Sim, mas aqui a gente chama de Alejo e é isso. E aí, Jean Cutiano, gente. Jean Cutiano eterno, inclusive. Só lembrando uma coisa, antes de a gente falar do FIFA 96, que saiu a versão também nomeada como FIFA International Soccer por 3DO, e que ele seria a primeira versão 3D do jogo, antes do FIFA 96. 3D, pronto. Isso. O 95 tinha a mesma perspectiva isométrica do International Soccer, não tinha, se não me falha a memória? Não. Sim. E o 96 para as versões de 8 e 16 bits também. Na verdade. Tipo, Mega Drive, Super Nintendo. Na verdade, o que deu pra descobrir, hein, João, é que o FIFA 96 para esses caras era um FIFA 95 com um remake dos gráficos. Remapeado, só que mudaram a textura e algumas cores. Ou seja, o pessoal que tá reclamando que eles fazem isso hoje em dia no FIFA, veja que não é a primeira vez que eles faziam isso. Já tem 18 anos fazendo isso. Exatamente. E vocês só se tocaram agora? Né? É que tem muita gente que não era nascido na época que a EA começou a fazer essa picaretagem, então não sabia. Sabe de nada, inocente! Mas agora estão sabendo que essa picaretagem tem 20 anos. Eles basicamente editam um arquivo de texto com o nome dos jogadores, colocam o nome dos jogadores do time do ano, aí tem um arquivo de texto lá com as skills de cada jogador, né? Aí ele dá uma melhoradinha na skill de cada jogador, etc e tal, muda as cores e lança. Não, peraí, Sander. Pede pro estagiário dar uma olhada no arquivo, pra criar uns bugs novos, pra ter fixo. Exatamente. Estagiário, olha o arquivo aí. Jogo de Fórmula 1 também, mesmo esquema. Mesma coisa. Agora uma perguntinha importante. Você se lembra qual foi o primeiro FIFA com músicas licenciadas? Foi aquele World Cup 94. O World Cup. Peraí. Eu tô tendo uma vaga memória daquele... do Funk Soul Brother, Fat Boy Slim. I get no down. Não. The Funk Soul Brother, Get It Out Now. Esse veio depois. Esse veio depois, cara. O Hot World Cup tinha Song 2 do Blur, com música de entrada. Cara, eu ficava horas ouvindo aquele 98, né? Desse jogo. Isso, o Hot World Cup 98. Isso. O Fatboy Slim, o Rockefeller Skunk, entrou no FIFA 99. E assim. Que por um acaso foi o último FIFA para Nintendo 64. E diga-se de passagem, o Nintendo 64 durou 30 anos, né, cara? Durou 30 anos, de 64 até 90, nego ainda fazia jogo pra ele. Alguém bata no Sander. Morra. Alguém bota aí o vinheta dos Trapalhões. Cara, uns 3 dias de Nescau no Sander, por favor. Não, peraí. Ó. Meu Deus.
Chega, Eu tive que ouvir essa. Só que assim, FIFA 96, saiu 95 e depois a EA engatou a terceira e vem até hoje lançando religiosamente, uma vez a cada ano, anualmente, todo ano, só uma versão nova, mais recente do seu FIFA. Atualmente hoje é o FIFA 14, né, que foi lançado em, adivinha só? 2014. E tem a guerra do... FIFA 14 foi lançado em 2013. Ah, é? 2013. É Eles isso não aí. são Microsoft. Não, e tem a guerra entre ele, guerra eterna entre ele e o Winning Eleven, né? Sendo que... Hoje em dia é Pro Evolution Soccer, né? Pro Evolution Soccer. Nos últimos 2 anos, a FIFA tem ganhado de lavada a preferência dos jogadores com o FIFA Soccer, coisa que ela de 98 até, eu digo 98, 99, 2000 até 2012, a preferência dos jogadores era do Pro Evolution Soccer. A maior parte de base de jogadores de futebol era no Pro Evolution Soccer. Cara, o Pro Evolution Soccer tem um motivo que me faria ser um videogame comprar. A narração é feita por Silvio Luiz. Você é pelo Galvão Bueno? Graças a Deus, não. Alguém, vamos falar das versões piratas Cara, vamos falar das versões piratas do Pro Evolution Soccer do PS1 e 2? As as versões piratas, assim? Com o Galvão Bueno na narração? com Gavião Bueno. Cara, eu acho que teve um momento na história da humanidade que eu acho que você não conseguia andar 10 metros sem ter um camelô vendendo alguma versão hackeada de Winning Eleven com o Campeonato Brasileiro. Não, tem pra Nintendo, Super Nintendo também, né? Tem ROM pirateada pra Super Nintendo. Então, Sim, mas não tem a narração do Galvão Bueno lá. Ah, não, a narração não, mas cartucho tem, nego. Chegou a gravar essa bosta em cartucho. Campeonato Brasileiro? Campeonato Brasileiro. eu compraria só pra ter só pra ouvir o Silvio Luiz narrando a partida. Ué, cara, depois que eu passei na Uruguaiana e vi nego vendendo Guitar Hero Engenheiros do Havaí, pô, cara, eu não fiz mais nada. Vamos continuar porque a coisa tá feia? Tá, vamos chegar pro... Aí, pô, foi dose. Encerrando essa partida, né? Peraí, gente, o juiz acabou de apitar aqui e mandou adiantar só mais 2 minutos de prorrogação. Levantaram a placa de 2 minutos. 2 minutos. Assim, grandes menções honrosas, né? Posso falar essa? Pode, manda. Então, a gente falou aqui de vários jogos lá pro final da década de 80 que se usavam o nome dos jogadores. Temos agora essa própria franquia da EA, que tem sempre um jogador na capa. Mas assim, pelo que deu pra constatar, a primeira grande referência a fazer esse tipo de coisa, nem que o próprio jogo do Atari era chamado de Pelé Soccer, mas não tinha o Pelé. O Pelé em si. Até porque não daria pra desenhar o Pelé, né? Falta pixel. Bota um pixel preto ali e acabou, né? No fundo preto, tá bom, filho. Mas voltando aqui, é um jogo da FIU, a France Image Logiciel, de 85. O jogo chama-se Numéro 10, ou número 10, que é um jogo de futebol pro Thompson MO5, francês, né, óbvio. E depois teve uma sequência bem marketada pela própria Thompson junto, né, que era o Numéro 10, México 86. O que ele tinha? Tinha que ter falado em francês isso aí também. Ah, não sei falar Mercou, não sei falar. Mercou. E 86 em francês? Mexique 86. O Google Translate traduz pra mim. Mas voltando aqui, que tem referência, né? Óbvio, ao capitão da seleção francesa na Copa desse ano, que é o Michel Platini. Tem, inclusive, não só tem a foto dele na capa da fita cassete, como tem a imagem dele digitalizada na abertura do jogo. Filha da mãe que perdeu o pênalti, mas ganharam da gente assim mesmo. É o Rambo Azul. Fiquem com o vídeo que tá no show notes. Pra entender o que é o Rambo demais. Azul, né? A gente falou lá na frente, a gente citou a Dynamic Multimídia, né? Citamos por alto. Lembrar que o que acontece? Quando a Dynamic fechou as portas em 92, em 93, alguns remanescentes fundaram a Dynamic Multimídia, que era uma empresa o qual seguia, aliás, na verdade, ela foi fundada em 93, funcionou até 2001. Então, os irmãos Ruiz, que eram donos da Dynamic, mais alguns outros se juntaram para fazer. Dali eles deram sequência a várias séries da Dynamic, finalmente saiu o bendito do Arc Movies, né? Mas eles tiveram em particular 2 séries, que foi a que era conhecida na Itália como PC Calcio, né, no caso, o PC Calcio, e na Espanha o PC Futebol, que era um jogo que era um subgênero dentro desses jogos de futebol, que era um jogo para gerência de time, o que nós conhecemos Futebol Manager e o L-Foot da vida. exatamente, era o PC Futebol, que ele foi
Foi sofisticado. Ele foi sofisticado, foi produzido durante um longo tempo. Então você tem até o fim da empresa, você tem 9 versões, começando no simulador profissional de futebol. Depois foram feitas as versões até 2001 e posteriormente saíram mais 3 versões em 2005, 2006 e 2007, numa produtora que pegou os espólios da Dinâmica. Então, a Casa Planeta de Agostini, que nós conhecemos no Brasil como aquela que vende nas bancas de jornais a um preço irrisório. Qualquer miniatura, qualquer outra, o primeiro, e depois mete a faca girando, mete a faquinha do ramo olhando nos olhos para você comprar o segundo, terceiro, quarto, quinto fascículo que for para montar qualquer coisa. Quem comprou o seu Darth Vader, a maioria com certeza comprou apenas o Darth Vader na primeira miniatura de chumbo que a PC Planeta de Agostini vendeu. Ninguém comprou o C3PO ou R2D2 visto o preço que foi. Então eles que bancaram foram os publishers, mas quem desenvolveu foi a Gael, que é uma produtora espanhola que existe até hoje e inclusive já fez jogos de trivia, fez jogos de caça, assim, máquina de arcade pra caça com um rifle, tem que caçar animais, caçar não de aviões de caça. Caçar cervo. Caça Sander. Cuidado, Sander. Tô bem protegido. Eu tenho o João na minha frente, cara. Dá pra ficar 2 de mim atrás do João, tranquilamente. Aí eu saio pro lado e tu toma um tiro, hein? Ou seja, foram 8 versões em 9 anos de empresa, pois a Gael fez mais 3 versões do mesmo jogo do PC Futebol. E já que foi citado pelo Sander, como não esquecer o clássico das salas de aula, né? Sala de aula, ambiente de trabalho, e agora que eu descobri que tem versão pra celular, tá? Ou seja, busão também. Só uma coisa, tá? A Gaelco ainda faz máquinas de futebol. Eu não sei se vocês já viram em fliperama. É uma máquina de futebol, na verdade, que você tem um controle, tem uma bola no chão que você, pra fazer o chute, você tem que realmente chutar a bola. Ah, aquela máquina da Gaelco, E aquilo, ela ainda fabrica essa máquina e tá na última versão dela, que tá aqui, Gaelco Futebol Pure Sport Passion. O problema é que você não tem mais fliperama por aí, né? Não, você tem os grandes fliperamas, que nem lá no Barra Shopping você tem o Game World, não, qual é o nome? Cara, tinha essa máquina no Madureira Shopping, mas eles trocaram, sabe por quê? Por uma máquina de Temple Run. Sim, Temple Run de arcade. Temple Run de arcade? Meninos, eu vi. Vai lá no Madureira Shopping, tem. Senhor do céu. Ainda existe? Madureira Shopping ainda existe? O Madureira Shopping existe. O fliperama do Madureira Shopping também existe. Não a Mad Machine está no primeiro andar, não, tá? É lá em cima. Na Mad Machine foi onde eu vi a R-Type pela primeira vez. R-Type 1 e R-Type 2. Pô, eu também. É o que fica em frente aos cinemas. Onde eram os cinemas. Não é mais. A primeira vez que eu vi a R-Type foi ali no Madureira Shopping. Então, eu tô vendo aqui pela primeira vez na minha vida o que é o tempo, o que é Temple Run. E pra encerrar, clássico, né? Elefute, clássico, como já falou, de salas de aula. Eu digo salas de aula porque eu tive problemas sérios com alunos que não paravam de jogar Elefute quando eu tava dando aula. Eu já aluno que eu tive que botar a mão atrás da máquina e dizer: ou você para, ou eu tô desligando seu computador na força, tô tirando ele da tomada. Senhor, esse treco ainda existe. Em 2013 foi lançada uma versão pra iPhone. Tem pra iPhone e Android. Tem pra iPhone Android só em 2012. Em 2013 foi uma pra iPhone. Isso. A última versão pra Windows saiu em 2012. Em 2012 saiu pra Android. Em 2013 saiu pra iPhone / iPad. Senhor do céu. Acredito ou não, eu fiquei sabendo que existe Elefute nesse momento agora como resultado da pauta da gravação do podcast. Jogo de gerenciamento pra mim sempre me aborreceu abissalmente. Nunca gostei. Também. A primeira versão, essa primeira versão, se não me falha a memória, era feita em Clipper. 1987. Caramba! Detalhe, a primeira versão de 1987 e de lá até aqui, contando essas versões para Android e iPhone, tudo são 21 versões de Elefute. E detalhe, Clipper, já vi tudo. Vendeu essa porcaria, hein? Só citar, ele é vendido, inclusive. Só citar aqui, ele foi criado, não sei se ele é mantido pelo próprio, né? Pelo André Elias. Mantido pelo próprio. Mantido pelo próprio, um programador português. Eu tô na página André Elias. André Elias, programador oficial das equipas, né? As equipas e o Golo. Esse jogo não era feito em COBOL? Não, Clipper. Quase. Não, a versão original dele é de Spectrum, tá? A versão original COBOL dele é de Spectrum. Programação, gente. 1990 ele foi lançado pra MS-DOS.
voz. Aí é diferente, mas a primeira versão, mesmo em 87, era de Spectrum. Com 8 equipas. 8 equipas, exatamente. 21 plataformas. Plataforma que não acaba mais. Olha, a versão 3 foi lançada para o Windows 1.0. A versão 4 foi para o Windows 98. A versão 5 Nossa, André, a versão LFoot Windows 1.0, para o Windows 3.11. Não enlouquece a gente, não. Tá aqui, ó. LFoot Windows 1.0. É a primeira versão para o Windows e não do Windows. E assim, só para vocês terem uma ideia, por que a gente resolveu citar o LFoot aqui? Existe o domínio lfoot.net, que é onde se mantém a parte do jogo, mas há também, desde 2005, o lfootnobrasil.com. Senhor do domínio céu. dedicado exclusivamente aos jogadores de LFoot no Brasil. Senhor do céu. E pra quem tiver interessado, você pode se inscrever para ser beta tester do LFoot 2014. Não, obrigado. PlayStation 4. Não, obrigado. No thanks. Não, Franks, esse jogo assim, era muito baixado em BBS no começo da década de 90, também no Rio de Janeiro, e era incrivelmente viciante para aqueles que curtiam jogar esse tipo de coisa, né? Gente, tem um verbete dele na enciclopédia. Tá vendo? E com o verbete da enciclopédia, nós encerramos essa mesa redonda, parcialmente elipsada. Né, já entraram em campo, o técnico já pediu pra acabar, já acabar o jogo. É o tempo de TV que tem que começar a novela. Né, entendeu? Aponta para o centro do campo, árbitro. E o bandeirinha levanta a bandeira falando Jogo, quem pede a bola. Está terminada a peleja. E aí, acabou, né? Enfim, é isso. Acabou, ganhamos. Daqui a 4 anos fazemos mais um outro episódio. Isso, futebol? Talvez. Quem Até sabe daqui a 2 anos a gente faz um episódio olímpico. Isso, É, episódio olímpico. Daqui a 2 anos a gente pode fazer um falando sobre jogos de esportes em geral, afinal das contas, por conta da Olimpíada. Vulgarmente conhecido como maneiras curiosas de destruir seu joystick ou teclado. Principalmente teclado. Não, joystick. O joystick, acho que o joystick sofria mais. Eu lembro do joystick da CCE que se partiu em 2 pedaços jogando Decathlon. Decathlon foi importado para várias máquinas, afinal de contas, a Activision na época devia ter um contrato com produtores de joystick. E precisava se vingar da Atari. Então é isso, gente. Mais alguma consideração? Alguma coisa? O professor tá indo lá pra falar na mesa redonda. Tá pra sala de imprensa. Os jogadores estão indo pro vestiário. Segura o Sander que ele tá querendo ir atrás deles. O Sander correu atrás de um, ele pegou a camisa. Peguei pra matar ele tentar matar o jogador sufocado. Tipo, Sander, é pra trocar a camisa, só não é pra trocar o short, não, tá? Pô, mas o short é o mais importante, cara. Caraca, quem tá trocando a cueca? Vamos terminar isso aqui. Qual? Eu não uso. Gente, tchau. Gente, até mais aí. Chega. Tchau, gente. Até o próximo. Até o próximo, galera. Boa tarde, boa noite, bom dia. Tchau pra todos, a gente se vê no próximo episódio. Um abraço pra vocês. Até mais daqui a 15 dias. João. Fui! Retrocomputaria. Vale por um bifinho. Bem, amigos do Retrocomputaria, estamos aqui para ver essa partida. Opa, desculpa, tem conversa errada, né, Giovanni? É papo errado isso aí. Isso aí é papo do pessoal do Bola nas Costas, de outro podcast de futebol. A gente não entende tanto de futebol quanto entende de física nuclear, né? Ele sabe que tem uma bola e tem uns caras que correm atrás da bola. Por que eles correm atrás da bola? A gente não conseguiu entender ainda. João do lado de cá. Porque isso é mais fácil cada um ter sua bola. Pois é, né? Podiam distribuir 22 bolas no campo e tá resolvido. Que beleza. Você tá ouvindo isso? Bem-vindo à nossa sessão de e-mails, comentários, tweetadas, sinais de fumaça e, por que não, tiros de meta. Está valendo! Do Retrocomputaria, episódio número 43. Eu sou o Ricardo Pinheiro. E eu, Giovanni Nunes. Então nós viemos agora para falar aqui, espero que vocês tenham gostado do episódio falando de futebol, um assunto que a gente entende muito, né? Que entendemos tanto quanto os outros assuntos que a gente já tratou, né? Pois é, né? É que a gente engana bem. Pois é, né? Vamos falar nessa sessão, trazer os comentários a respeito do episódio anterior, do episódio 42. Podemos dizer um episódio que tratou da vida, do universo e tudo mais, né? E dos jogos de aventura também. Pois é, né? O qual tivemos a participação de mestre Renato De Giovanni. Mais uma vez ao Renato, muito obrigado pela sua participação. Sim, obrigado também por não ter trazido a onça pra gravação. É verdade. Ele deve ter matado a onça com facão. Ou era só uma onça pintada? É verdade. Se fosse somente a onça pintada, a gente ia até lá onde tava a tinta da onça, né? Mas aí corria risco de você morrer de desgosto se for pego pela tribo dos Spectrum.
Não, só quem morre de desgosto com o Spectre é o João. É verdade, só o João. Então nós vamos ver os comentários que recebemos durante os episódios do 43, partes A, B e C. Então, começamos pelo comentário do Jonathan da Silva Santos. Oba, episódio novo com Sir Renato. Massa. E ele deixa uma sugestão de fazer um episódio sobre programação. Vamos botar naquela lista infinita, Giovanni? Vai pra lista infinita que a cada dia não só fica mais infinita, se é possível, como cresce mais. Pois é. Então, daí vamos pro segundo comentário, que é o comentário do Thiago. É o Thiago Pequizende. Thiago P asterisco, o Thiago Persenge, ou o Thiago Pac-Man, como às vezes ele fala. Em algum momento vocês vão abordar jogos roguelike? Aí eu te pergunto, Giovanni, a gente vai falar disso em algum momento? Não nesse episódio, né? Sei que ele achava que seria nesse episódio. O rogue a gente não tratou, que seria o Netcraft, se não fala em memória, e coisa do gênero. É mais voltado para RPG do que a aventura pura e simples, né? Eu mesmo confesso que eu não conheço direito esses jogos. Eu cheguei a ver o Netcraft uma vez, mas não me interessou. Eu já vi algumas coisas desses jogos Linux, rodando em terminal, mas eu também não me lembro, acho que eu joguei uma vez. Rogue acho que eu joguei uma vez, nunca me empolgou não. Consigo lembrar o nome? Tem um jogo que saiu numa MSX Dev para MSX, que é o Caverns ponto alguma coisa, Adventure alguma coisa. Tem o Caverns of Titan. Não, esse é uma versão do Jet Set Willy. Ah, tá. É só lembrar, até o final da leitura eu passo pra vocês. Lembra um pouquinho esse jogo roguelike aqui. Você tem uma telinha pequenininha, teu personagem é literalmente um caractere. É um arroba, uma coisa assim. Né? Seguindo o Thiago Pac-Man aí, temos o Daniel, que não se contentou em só ouvir o episódio. Disse, só vocês mesmo para despertar meu interesse por Adventures. E aí ele colocou o vídeo do final de um dos clássicos. Qual é esse clássico, Giovanni? É o Black Sanctum. Aliás, o encontro de Coco, infelizmente eu não tirei uma foto, tivemos o Juan, jogando o Black Sanctum num Cola 64. E ele fechou o Black Sanctum? Não lembro de ter fechado, acho que ele dormiu antes. Ah, é. Aliás, é uma tradição em encontro, né? Tirar foto do Juan desligando o disjuntor, né? Tá virando uma tradição já. Eu vou fazer um álbum, vamos montar um dia, publicar um álbum do nosso editor espanhol paraguaio, Dormindo em Encontros. É o Sleeping a Lot. Achei aqui, ó. Chama-se Deep Dungeon. Ah, tá. Do pessoal da Trilobyte, saiu na MSX Dev de 2008. Quem quisesse, foi o vencedor da competição. Ah, foi o vencedor da MSX Dev 2008? Maneiro. Uhum. E aí, por último, tem um comentário seu, né? Eu resolvi comentar o Daniel, já com o Black Sun, já que tem referências ao poder escuro, eu apenas mandei lembrar um pega capitão. Daí a gente passa para a parte B do episódio, onde o próprio Daniel Campos começa comentando, né? Vai uma pequena correção de que o Sander falou que a Prológica, quando lançou o CP400, já devia ter lançado direto o Coco 3. Isso não se aplica, pois o CP400 foi lançado em 84 e o Coco 3 só foi lançado em 86. Dá um pausa, isso não é desculpa. A Prológica tinha que ter uma máquina do tempo para poder copiar o Coco 3. Né? Esse pecado a Prológica não cometeu. Não este, né? Design italiano feeling. E o CP400, assim como outros colos nacionais anteriores a ele, são todos clones baseados no esquema do Coco 1. O único que é baseado em parte no esquema do Coco 2 é o Dynacon MX600, a máquina ao qual você me contou em off que o Daniel adora desmontar pra todo mundo ver por dentro, né? Sim, adora mostrar as entranhas do Dynacon. Que, aliás, é o seguinte, ele é uma máquina bonita, dos Coco nacionais, acho que é dos mais elegantes, dos mais original, não é copiado do que já existia, né? O problema é que são as entranhas dele, né? Que é muito mal feito por dentro. Não. Avisa o Renato que ele teve o privilégio de ter os melhores Coco nacionais lá no laboratório da Microsistemas. Pois é, Renato, você teve um Color 64 lá no CPD do Microsistemas que é realmente um dos melhores que tem, o mais bem construído de todos. Mas aí o que você comentou aí embaixo? Ele era grandão e o Renato queria uma máquina pequenininha. É porque tinha a ver com o foco da empresa, né? A empresa queria fazer uma máquina para os profissionais, tanto que o lote de cartucho foi internalizado, que cartucho é coisa de videogame. Pois é. Ele era um micro profissional. Tinha, cara, é aquela velha discussão Expert Hotbit, né? Expert tinha cara profissional, os pais compravam, achavam que era um micro mais sério, tudo. A gente enganava os pais. Direto. E daí vamos ao comentário de Buana Gessel.
O Gessé nos lembra que o primeiro programa da Serra Online foi o Mystery House, Aventura 1. Depois vieram Wizard of the Princess, Aventura 2, seguido do Mission Asteroid, Aventura 0. A justificativa da numeração fora de ordem é que o Mission Asteroid era mais simples e considerado a melhor opção para iniciantes, e por isso eles eram encorajados a comprá-lo primeiro. Ou seja, os caras deram um marketing downgrade no software. É curioso, né? Aventura 1, depois Aventura 2, daí Aventura 0, né? Pra quem tá começando, começa no 0, pra depois ir pro 1, depois ir pro 2. E ainda temos nosso amigo Elias Ecossilva perguntando: pô, quando é que vocês vão deixar o Renato Giovanni falar? Isso não existe. Eu lembrei pra ele que na próxima quarta-feira, se ele se comportasse, é claro. É porque a gente acabou deixando a conversa, a gente fez de forma que a parte de Brasil ficasse pro final e ficou todo na parte C. Aí na parte C a gente deixou o Renato solto, né? Damos corda, deixamos o nome falar. E ele falou um bocado a respeito do assunto, comentou a história do Matagal, falou do questão do lançamento da Amazônia, falou do Serra Pelada e um monte. E que, aliás, depois de falar, chegamos na parte C do episódio 42. Sim, onde novamente temos um comentário de Buana Gessel. E nos faz uma confidência, literalmente. Fala, essa deixo pra você. Assim segue o comentário. Em 1981 eu escrevi um jogo de aventura para calculadora HP41C. Usei muitos truques para economizar memória. Eu tinha 2 módulos de memória, que correspondia a metade da memória de uma HP41CV, mas não coube tudo. Daí percebi que o português é menos compacto que o inglês. Ao traduzir todas as mensagens para o inglês, deu para chegar ao fim do programa. Um amigo tinha uma 41 bem equipada, imprimiu a listagem do jogo e fez uma cópia em cartão magnético para repassar para os outros amigos. 1 ou 2 anos depois, eu vi um dos bichos se divertindo com uma calculadora e percebi que estavam jogando meu jogo. Perguntei se eles gostaram e eles disseram que sim. Quando falei que eu era o autor do programa, eles acharam que eu estava brincando. Talvez se tivessem visto a versão original em português, eles teriam acreditado. Infelizmente, com o tempo, a primeira metade da listagem ficou praticamente apagada. Impressa em papel térmico, né? É interessante, hein? O Gessel tinha que ter lembrado que eles eram bicho e tinham que acreditar. Pois é, né? Afinal das contas, você sabe qual é a diferença entre o bicho e o câncer, né? O câncer evolui. Plá, plá, plá. E você sabe que bicho nunca será veterano e veterano nunca foi bicho. Isso é uma coisa que nós falávamos nos tempos de faculdade, era uma coisa muito falada. No caso, a gente se referiu ao calouro, né? Calouro nunca será veterano e veterano nunca foi calouro. É uma sociedade de castas. É quase igual na Índia. É quase igual. E aí, depois de 53 dias depois, o Jonathan foi pego na pegadinha do Paulo Maluf, de novo. Quando ele fala que a Gabarcelos encontrou o Palhada City. Essa é a piada. E o meu comentário de que ele caiu no 1º de abril do Maluf, que não é o Maluf, é aquele outro Maluf. Aí sim, fomos surpreendidos novamente. Esse 1º de abril já tá ficar manjado. Mas esse 1º de abril é criativo, tem inclusive o Kim fazendo um joinha, né? Daí temos um comentário do Marcelo Eiras. Faltou saber se olhando a Gávea 2 chegou a ser feito, pois estou esperando até hoje poder sair da pedra com uma prova concreta da existência da nave extraterrestre lá estacionada. E aí ele colocou também um anúncio do jogo na revista CPU número 27. Né? Coitado do Eiras, até hoje ele tá preso na da Gávea, ele acabou duplicando os links aqui. No caso, a Hightech Softworks anunciou, não foi atenção gente, não foi a ProKit, não foi o Renato, não foi o Microsistema, foi direto com a Hightech, eles anunciaram dentro da Gávea 2, só que ficou, assim como todos os outros softwares aqui na lista, o Guardião das Trevas, a Hightech Trivia Amiga, Brasil Geográfico Amiga e todo o resto ficou apenas na promessa. Morreu. Aliás, peraí, Hightech Music Collection, 50 mil dinheiros, o preço de um carro. Nossa. Ele ainda falou, o Eiras acrescentou, tem o link, botou no site dele para quem quiser, os 3 off para a MSX, recomendo fortemente a jogar em modo de 80 colunas. Interessante, obrigado, Eiras. Eu vou... Lock 1, 2, 3 com a máquina para CPM, acho que convertido por MSX. Bom saber, Marcelo, eu tô a fim de jogar, vou ver se um dia eu pego para jogar um pouco do Zork. Por sinal, tem um easter egg no jogo Call of Duty Black Ops que é exatamente o Zork. E aí tem um vídeo aqui, um minigame de Zork dentro do Black Ops. Quem quiser dar uma olhada no post lá, pegar o comentário, é um videozinho de 12 minutos que tá no YouTube. No VocêTubo. E como ele fez uma saraivada de comentários, ele também acrescentou uma coisa que a gente, entre aspas, tinha esquecido, que é o clipe do MC Frontalote, da It's a Pitch Dark, que foi uma música composta especialmente pro documentário Get Lamp, do Jason Scott. Tá perdido nos DVDs, tá como fundo, gravado no porão da casa de alguém, com várias máquinas que fariam algumas pessoas babarem, e que vale a pena ser assistido, e que a gente não tinha esquecido. A gente colocou no post do Dia do Orgulho Nerd, que também era o dia da toalha. A gente apenas estava segurando isso. O Eiras comentou que o vídeo é muito maneiro, eu queria ter um quarto estilo dungeon pra ser meu retro quarto.
No meu caso, meu sonho para ser o retroquarto, no caso para ser o meu escritório, é fazer um quarto semelhante ao do Batseller. Vocês querem a mesma coisa, só que em um lugar diferente da casa. Ele quer o porão, você quer o sótão. Mas se bem que o Batseller era o porão, sabia? Embora tenha nome de Batseller, era o porão. Eu tava lendo o post, é porão. Ele tá comentando mesmo. Então temos que mandar o Benji fazer um curso em inglês, de novo. E aí, continuando, o nosso amigo Gustavo Ribassi, conterrâneo de certa forma, comenta que para aqueles que não creram no poder do bichinho, está aí um vídeo Monkey Island rodando num XT, ou seja, se arrastando. E o XT tem monitor monocromático e 4,77 MHz. No Brasil, CGA, fim da história. No Brasil, muitos tinham XTs com tubo de 10 MHz, o que fazia o jogo rodar de forma bem mais agradável. Monkey Island rodando num CDM XT 5160. Não, rodar ele roda, não tenha pressa. É que nem eu que rodou, o cara que rodou o Windows 95 emulado dentro de um PSP. Não, também não tenha pressa. 45 minutos pra dar boot, essas coisas malucas assim. Aí eu fiz um comentário que remete tanto, não muito ao episódio de aventura, mas ao nosso episódio anterior, lá com o Laércio, que é uma coisa que a gente acabou nem citando no episódio de PC, né? Que o PC XT tinha o clock normal 4.77 e tinha o tal do modo turbo, né? Que variava 8, 10, 12, dependendo muito do fabricante. E que isso era meio que era um hack de upgrade, não era um upgrade de verdade. Tanto que a Intel nem garantia muito que o processador funcionaria, que as memórias aguentariam, tanto que isso, quem lembra, quem viveu o mundo do XT vai lembrar daquele efeito de snow das telas CGA. Vários programas jogavam lixo que aparecia na tela do nada. Então, assim, como esse troço não era tão garantido, deixou-se um hackzinho na BIOS que era Ctrl Alt mais para você habilitar o turbo e Ctrl Alt menos para você desabilitar. Claro que o hardware foi evoluindo, no final a máquina rodava na boa em 10, 12, acho que chegou até XT rodando a 14 MHz, se não falha a memória. Mas esse hack do Ctrl Alt mais, o Ctrl Alt menos, acabou permanecendo na evolução das máquinas, que só veio mais ou menos a desaparecer na BIOS do 486. Não, esqueceram no código, né? Foi ficando. Só a partir do Pentium que eles pararam com essa maluquice de ter o suporte a baixar o clock da máquina. E aquele famoso botãozinho de turbo que todo mundo perguntava no teu computador para que servia. What are you waiting for? Christmas? E eu, Gustavo, na comenta, cheguei a portar o Memphis para PC por diversão. Era tudo escrito em Basic, fiz um conversor de Basic mesmo para as telas de MSX. O conversor não considerava os atributos de cor, que eu preciso ajeitar tudo depois no editor gráfico no PC. As telas eram carregadas durante o jogo no PC, com 2 biloads, depois a memória de CGA entrelaçada, e os gráficos só ocupavam parte da tela. Pena que desfile no GTR 360 e o jogo foi embora. O curioso da história é que nunca chegou ao final desse advento, mesmo com acesso ao código-fonte do jogo. Pô, Gustavo, roda no emulador agora, termina esse jogo, vai. Se serve de console, eu não lembro se eu fechei o Alcatraz, que estava na revista no livro Jogos de Habilidade. Eu com certeza fechei o Gruta de Maquiné em cima do Walkthrough que saiu na MS Micro. Eu também. Eu não tenho vergonha de dizer isso. Eu fechei o grupo de Maquiné, eu acho que o Arquimedes 21, acho que o Cobras Arc eu fechei. Na verdade eu precisei do finalzinho, eu fui bem até chegar para no finalzinho. Você vai lembrar que o Werner, na primeira vez que ele veio ao Rio de Janeiro no MS Rio, ele queria ir na Pedra da Garra para ver se tinha porta lá, para ver o disco voador. E aí o último comentário que temos, mais um comentário do nosso amigo Marcelo Eiras, indicando um site que eu não conhecia, sobre Adventures para MSX. Eu tentei entrar nesse site e não tinha nada, não sei. Acabei de entrar aqui de novo e continua não tendo nada. O site foi criado, o cara não botou nada, né? Download, nada. Só tem a estrutura do site, mas não tá faltando a linha lá. Aqui pra mim é uma tela em branco, não tem nada. Acho que o site saiu foi do ar. Não, aqui o site abriu. Abriu? Aqui não. Aqui só abriu uma tela preta, branca. Aqui eu tô com ele aberto. Eu vou mandar um e-mail pro cidadão. Se vocês quiserem, já vou avisando o e-mail: msxadventure@yahoo.com.br. Perturbem o autor, dizendo que o site é bem interessante, pode fazer. Até ele tomou cuidado com as imagens, botou MSX Adventure e usou imagens, por exemplo, usou imagens do Adventure Don Quixote, usou do... esse jogo eu não lembro qual é, mas usou, por exemplo, do Arquimedes 21, usou do Cobras Arc. O cara teve um certo cuidado de fazer as imagens, mas não completou o site, né? Faltou botar informação no site, mas um site legal, assim, a ideia é interessante. Para quem quiser também alguns outros jogos, tem o
no MSX Files, né, o Slotman, ele andou arrumando a máquina do, acho que é um Zork 2, deixa eu ver aqui, só é um leitor da Infocom com advento de small text. Ele andou com, assim, você procurando lá, você tem o próprio leitor para CPM, né, corrigido para rodar direito MS1 e MS2, 40 e 30 colunas, e uma série de jogos da Infocom disponível lá para quem quiser jogar. Tem o Deadline, tem o Guia do Mochileiro, tem o Phobos, Planetfall e outros dois aqui que eu não estou conseguindo reconhecer pelo nome do arquivo 8.3, né? Eu queria tentar lá para dar uma olhadinha depois. Interessante isso, para mim jogar uns adventos dos seus MSX, matar as saudades, manda ver. Então é isso. Tem mais alguma coisa a comentar? Não, aqui a gente acaba com a parte de aventuras. Quem sabe no futuro viremos com um episódio complementar a esse, quem sabe? Quem sabe, né? Não vamos prometer, porque um dia quem sabe a gente vem. Tem alguma coisa de comentário do MGMail, Twitter e companhia? Tirando as propagandas que a gente é obrigado a receber no e-mail do Retrocomputaria, né? São divertidíssimas. A gente não recebeu nenhum ainda em Large Opinions, tá? Impressive. Nós não acreditamos nessas propagandas. Mão de vaca. Não, que eu me lembro, não vimos nenhum e-mail. Tivemos alguns tweets, um pessoal que tem retweetado as nossas posts, comentários do Plus e mesmo do Retrocomputaria. Agradecemos muito aqueles que têm divulgado, tá? E agora nós estamos evoluídos, né? Porque nós alcançamos o Hackaday. Pois é. Não somos mais reais mortais. Isso é uma coisa que nós devemos acrescentar. É uma coisa realmente impressionante. No comentário futuro, é claro. Pois é. Saibam que o Hackaday sabe da existência do Retrocomputaria. Nós iremos comentar isso melhor no futuro. Então aguardem. Como diria o patrão. Perguntinha besta, o 43 são parte A e parte B. Sim. Então já vamos para o 44 na próxima. Sim, próximo episódio 44. Isso é um assunto que nós não vamos falar aqui em público qual é, porque a gente não tá afim de falar. Mas vai ser sempre o mais do mesmo, como sempre. Vocês sabem disso. A gente não inventa muito. A gente não inventa muito. A gente também não tem tão criativo. Não tem muito o que inventar em retrocomputação. A gente também não é tão criativo assim, né? Então, pessoal, mais uma vez, obrigado por vocês terem ouvido. Espero que vocês tenham se divertido com um episódio diferente sobre jogos de futebol. Vale fazer uma ressalva que a maior parte da pauta, 90% do levantamento da pauta foi feito pelo João. Sim, gente, é incrível isso. É um acontecimento, né? E pode dizer que o João não tem físico de jogador de futebol, e para quem o conhece, e lembrar que fez a maior parte do levantamento da pauta de cabeça. Isso é que dá medo. Pois é. O trabalho do Giovanni e do César principalmente do Giovanni, foi mais formatar a pauta. Foi polir a pauta. Foi dar o polimento e montar e organizar, mas o assunto quase todo foi levantado do João. Então, nosso muito obrigado. Um dos membros da quadrilha. João, gostamos de você ter ajudado com a pauta. Por favor, ajude mais. Ajude mais, assim. Pode começar ajudando no próximo episódio, tá, João? Não espera 43 episódios pra isso, não, tá? Todos vocês que nos ouviram, nosso muito obrigado. Voltamos no episódio 44, falando mais um monte de abobrinha ou não. Esperamos que vocês tenham gostado. Não esqueçam de comentar, mandar mensagens, e-mails, sinais de fumaça. Uma coisa que a gente fala sempre, é bom lembrar, seu comentário é nosso salário. Obrigado. Isso aí, gente. Até daqui a 15 dias. Comentem que a gente acha o máximo ler comentário de vocês. A gente se diverte pra caramba. E até mais. Se você quer enviar um comentário crítico, construtivo, elogio ou colaborar com as erratas deste episódio, não hesite, faça. Você pode falar conosco através do Twitter, no usuário @retrocomputaria, pelo e-mail retrocomputaria@gmail.com ou colocando nos comentários no post desse episódio em www.retrocomputaria.com.br. Lembre-se sempre do que dizemos. Seu comentário é o nosso salário. Muito obrigado e nos vemos no próximo podcast.